para você que ainda não me conhece, eu sou a Mara, este é o canal Sai da Caixa. Neste vídeo vamos falar sobre limpeza, ordem e organização. E eu quero compartilhar com vocês o que eu faço aqui na minha casa, porque honestamente eu me considero uma pessoa preguiçosa quando se trata de assuntos domésticos. Mas nem por isso a minha casa ela é suja e bagunçada. Eu apenas gosto de simplificar e minimizar esse processo para que sejam rápidos e práticos. Eu acredito que eu dedico, em média, umas 3 horas semanais para colocar minha casa em ordem e também limpá-la. Mesmo a minha casa sendo bem grande, eu não costumo fazer faxina em um único dia. Dessa forma não funciona bem aqui em casa, porque como a minha casa é muito grande, vocês podem perceber que mesmo eu utilizando o microfone, aqui em casa até dá eco de tão grande que é. Ainda tem quintal, cobertura, varanda, garagem. Então assim, para limpar tudo de uma vez só, fica inviável e muito cansativo. Então eu prefiro dividir e fazer um pouco todos os dias. Então chega de papo e vamos às dicas. A primeira dica não é exatamente uma dica, mas sim um ditado, que diz bem assim: a casa mais limpa não é a que mais se limpa, mas sim a que menos se suja. E é a mais pura verdade. Em casa somos 2 que limpamos e 4 que sujam. Ai, quem suja a casa? E é normal, uma casa que tem vida e que as coisas acontecem, a gente cozinha, conversa, brinca dentro de casa, então é natural que a casa acabe se sujando. Ainda mais que aqui em casa é tudo branco, as portas são brancas, o porcelanato do chão é branco, os azulejos são brancos, são poucas coisas que não são brancas. Então, com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo algumas maneiras para evitar sujar muito algumas áreas da casa e eu vou compartilhar alguns exemplos aqui. Exemplo número 1 que eu tenho para dar para vocês é a questão do calçado. Lá fora no quintal é cimento grosso, então como os cachorros ficam lá fora e tal, e aqui em casa, gente, tem umas 4 obras em volta da minha casa. A maior parte do tempo a gente utiliza a porta da cozinha para acessar a área interna aqui da casa. Então a gente resolveu colocar uma sapateira do lado da porta da cozinha pra gente não utilizar os calçados que a gente vê sujos lá da rua para dentro de casa. Aqui dentro de casa a gente usa exclusivamente o chinelo para tudo. Até para tomar banho, porque eu não tenho aqueles tapetinhos que ficam dentro do box. Segundo exemplo que eu tenho para dar para vocês é em relação à geladeira. Eu já contei aqui que eu tenho o costume de comprar legumes de forma quinzenal. Então, eu já deixo tudo picado, ou uma boa parte, né, a maior parte picada, para que eu possa ir tirando e cozinhando eles ao longo da semana. E para que esses legumes não sujem a geladeira, assim como os outros alimentos também, não fiquem tornando dentro da geladeira. E toda vez eu tenho que estar limpando a geladeira por dentro, que é algo chatinho de fazer, eu guardo tudo em potes de vidro. E também cebola, eu tenho um ceboleiro que eu também guardo alho ali dentro. O meu esposo gosta de bacon, eu também coloco o bacon dele dentro de um potinho para não sujar a geladeira. Que assim eu não preciso ficar limpando a geladeira todo dia. É muito mais fácil limpar uma vasilha do que a geladeira toda. Mais um exemplo, na hora de cozinhar os alimentos e os legumes. Como aqui em casa é tudo branco, os azulejos são brancos e a parede de divisa ali com o fogão, ela é meia de azulejo e meia pintada com tinta branca ainda, então suja muito fácil. E pra eu não ter que ficar limpando, porque às vezes, gente, respinga as coisas e é chato de ficar limpando. A comida acaba saltando ali e aí respinga no fogão, respinga na tampa de vidro do fogão, pinga no chão, pinga na parede e aí depois é um caos para poder limpar. Para que isso não aconteça, eu sempre cozinho com as panelas tampadas. Mesmo não sujando muito, eu gosto de limpar o fogão assim que eu termino de cozinhar. Isso acaba me poupando tempo de ter que tirar um dia só para limpar o fogão depois que ele tá bem sujo, que às vezes é difícil, você tem que colocar ele de molho ali, ficar esfregando e tal. E também evita que eu tenha que gastar comprando aquelas folhas de alumínio para forrar o fogão, que além de secar, aquilo ali também não é reciclável. Então, eu não gasto nem meu tempo esperando o fogão sujar muito para eu poder limpar, eu já limpo todo dia, assim o trabalho é bem menor e também não gasto dinheiro com essas folhas. Segunda dica que eu tenho para dar para vocês é lavar logo em seguida que você utiliza as vasilhas, os pratos, xícaras, copos e talheres. Essas coisas a gente utiliza praticamente o dia todo. E aqui em casa eu não gosto de deixar tudo que eu tenho exposto do lado de fora para que a gente suje tudo e depois lave. Então eu deixo 2 xícaras, uma minha, uma do meu esposo. Deixo 2 pratos, um para mim, um para ele. Se chegar alguém, aí a gente tira mais. Não tem necessidade de deixar todas as coisas expostas fora do armário, porque isso vai dar aquela vontadezinha ali de você pegar o limpo, ao invés de você lavar o que tá sujo para você poder utilizar. Como eu já falei aqui, que eu não gosto de deixar as coisas se acumularem, eu acho muito mais prático, simples e inteligente você ir lavando à medida que você tá utilizando ali. Você acaba perdendo menos tempo na hora de você arrumar a cozinha, por exemplo.
Então tem dias que eu cozinho e aí tem as panelas para lavar e arear. Então esses dias eu demoro 2, 3 vezes mais que os dias que eu só utilizo os pratos e os talheres. Então isso faz uma diferença, você terminar de usar, logo em seguida você já ir lavando e guardando nos seus devidos lugares, do que deixar tudo se acumular para depois você ficar ali 2, 3 horas na pia arrumando cozinha. Terceira dica é deixar as coisas no seu lugar. Preferencialmente tudo deve ter um lugar certo dentro da sua casa, para você evitar que a sua casa fique com um ambiente visualmente bagunçado e que também as coisas se percam dentro de casa e depois você tenha trabalho de ficar procurando. E é preciso que você crie espaços para tal. Então tudo deve ter a sua casinha dentro da sua casa. Então você pode deixar ali perto da porta um lugar para você colocar chaves, carteiras. Eu gosto de deixar minha pochete, que é algo que eu utilizo todos os dias. Você também tem alguns cabideiros para pendurar gorro, bolsa, cinto, chaves, essas coisas. Isso evita que as coisas fiquem jogadas pela casa e que você perca muito tempo para devolver elas para os seus lugares. Então, você colocar como se fosse uma casinha ou uma estação perto das entradas da casa. Então você já deixa ali sua chave, seu celular, que a hora que você vai sair é só passar e pegar. Toma muito menos tempo você fazer dessa forma que eu tô falando, pegar as coisas e devolver para os seus devidos lugares, do que quando tá tudo bagunçado, aí você tem que passar pela casa recolhendo as coisas e devolver um a um para os seus lugares. Aí você fica procurando, vendo aonde que vai cada coisa. Então já deixe algumas coisas perto ali da porta de saída da sua casa, porque é mais fácil. Chave do carro, chaves da casa, aquelas coisas que você utiliza todo dia, carteira, óculos, deixa ali dentro do organizador, que facilita muito. Quarta dica é criar mini rotinas de limpeza. Isso é algo que funciona muito bem pra mim, que tem uma doença autoimune e não é todos os dias que eu acordo disposta, gente. Eu sei que para muitas pessoas, quem tem doença autoimune às vezes é visto como uma pessoa preguiçosa, né? Uma pessoa sem ânimo, sem disposição. Muitas vezes quem tem doença autoimune não tem nada externo, mas só quem tem sabe quanto é às vezes difícil, quanto a gente acorda do nada, simplesmente cansado. Você dormiu a noite inteira e parece que você ficou acordado e você acorda exausto. Então, como eu tenho essa limitação, eu sei disso, meu esposo também consegue entender. Às vezes eu me programo para levantar e fazer tudo que eu tenho para fazer e me falta um pouco de disposição. Então, criar essas mini rotinas de limpeza é algo que me ajuda bastante. E eu vou dar exemplos aqui de como eu faço isso. Eu gosto de colocar uma música ou um podcast para mim ouvindo enquanto eu tô varrendo a casa, enquanto eu tô aspirando, aí eu coloco o fone de ouvido sem fio e vou aspirando e ouvindo. E assim eu faço o que precisa ser feito em poucos minutos. Vou ouvir 2, 3 músicas ou vou ouvir um podcast de 10, 15 minutos e esse vai ser o tempo que eu vou estar focada ali limpando o que eu me dispus a limpar. E eu sinto que isso me dá muito menos preguiça e mais motivação do que limpar a casa toda em um único dia, porque realmente, gente, é muito cansativo. Ainda mais para uma casa tão grande como a minha. Quinta dica, essa aqui pode parecer óbvia, mas às vezes tem gente que ainda não se ligou nessa, então eu vou falar, que é deixar as coisas de molho. Tudo que a gente pode deixar de molho, a gente deve aproveitar isso, porque isso funciona como se as coisas fossem autolimpantes. Claro que não se aplica para tudo dentro de casa, mas algumas coisas funcionam muito bem. Tem algumas superfícies que você pode deixar de molho algumas horas, outras você pode deixar da noite pro dia. Coisas tipo vaso sanitário, azulejos do banheiro. Ao invés de você ficar ali esfregando, né? Acabando com as suas unhas e com os seus dedinhos ali esfregando, porque às vezes a sujeira tá acumulada e é difícil de tirar. Se você deixar de molho, com certeza vai ser muito mais fácil e mais prático você remover no dia seguinte ou algumas horas depois. E se você tá curtindo esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e se esse vídeo tiver bastante interação, eu trago mais vídeos parecidos com esse. Sexta dica é cuidado ao cozinhar. A cozinha, sem dúvida, é o lugar que eu mais uso aqui na minha casa. E eu quero saber de você se é também o lugar que você mais utiliza aí dentro da sua casa. E com medidas bem simples, você pode evitar que a sua cozinha seja um verdadeiro desastre. Se você tiver o costume de lavar suas mãos constantemente, você vai evitar de ficar marcando os eletrodomésticos. Porta de armário, porta de geladeira, liquidificador, fogão, principalmente quem tem eletros como os meus, que são de inox. Outra dica também que eu aplico aqui em casa é colocar um pote ou um prato do lado ali da pia, que fica do mesmo lado do fogão, enquanto eu tô cozinhando os alimentos. Tem uns até estilizados, mas eu utilizo os que eu tenho aqui em casa mesmo, tá? Isso evita que você suje a pia e as bancadas, que são superfícies maiores, e aí você vai ter que limpar uma área bem maior do que você lavar um prato
ou um potinho ali que você está usando como apoio. E aqui, reforçando o que eu disse antes, eu gosto de ir utilizando as coisas, né? Os talheres ali para mexer, concha, colher, espumadeira, garfo, para pegar as coisas e ir lavando e utilizando os mesmos. Eu não gosto de ficar tirando tudo que tem dentro da gaveta e colocando para fora, porque depois fica apertado ali no escorredor e é mais trabalhoso para lavar e secar também. Sétima dica é dar manutenção nas coisas. Essa é uma dica muito simples, básica, mas que realmente funciona se você colocar em prática. É muito mais inteligente a gente dar manutenção nas coisas do que você deixar acumular. Então, você está passando ali um pano para retirar o pó da superfície quando você vê que já está acumulando. Ou então, você limpar as telas da TV quando você vê que elas já estão marcadas. Isso evita que você deixe tudo para um único dia, o que torna esse dia um dia muito cansativo, estressante e desafiador de você vencer ele. Oitava dica é eleger bem os objetos. Essa é uma dica que vale ouro. Você escolher bem o que você vai trazer para dentro da sua casa. Vai fazer toda a diferença na hora de você limpar e organizar a sua casa. Há muitos objetos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Alguns são extremamente essenciais pra gente e outros são opcionais. Vou dar aqui um exemplo. É necessário a gente ter um dispense de sabonete ou sabão para limpar as mãos no lavabo e no banheiro da nossa casa. Por quê? A gente sabe que é preciso a gente estar higienizando as nossas mãos ali constantemente. E o dispenser de pup, ele é muito mais prático e simples de você manusear e limpá-lo do que a saboneteira de sabonete em barra. Por quê? Além dela acumular poeira, se ela estiver parada, como eu tô mostrando aí na foto, ela também pode acumular resíduos ali do sabonete. Então, depois você tem que ficar esfregando para limpar. Então, eu prefiro essa de pup porque é mais fácil. Então, você pode usar essa lógica que eu tô apresentando aqui para vocês da saboneteira em todas as outras coisas aí da sua casa. Vou dar mais um exemplo aqui. A base da cama é algo necessário. Eu escolhi uma cama simples, fácil, que eu consigo limpar ali em torno dela. Porém, para limpar debaixo dela, eu considero que eu não avaliei bem. Eu considero que foi uma falha minha na hora de escolher. Por quê? A caixa dela por baixo, a estrutura dela por baixo, não dá pra gente colocar o aspirador dentro, muito menos a vassoura. Então, quando a gente vai limpar ela, que é pelo menos uma vez por mês, porque acumula poeira, começa a dar cheiro de mofo, então a gente precisa arrastar ela para conseguir limpar de baixo. Isso é algo que é necessário, a base da cama, porque a gente não dorme com o colchão no chão. Esse é algo para que você fique atento na hora de comprar. Se, por exemplo, uma coisa é necessária, vai ser mesmo funcional ali na sua casa, vai ser fácil de você limpar e manter. Também existem coisas que são opcionais dentro de uma casa, e aí vai do gosto pessoal de cada um ter ou não. Por exemplo, eu consigo fazer a maior parte das coisas que eu preciso, vitamina, bolo eu não sou muito de fazer, então um liquidificador ele me atende super bem para as minhas necessidades diárias. Mas, para mim, seria assim um exagero e também algo desnecessário, difícil de limpar e manter, inclusive é por isso que eu não tenho, ter aqueles processadores multifuncionais, que tem várias peças que você encaixa para fazer várias funções. Vou dar um exemplo aqui de um adicional, que eu já tive e hoje em dia eu não tenho, não sinto falta nenhuma. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso, sobre coisas difíceis de limpar e manter dentro de uma casa. Vou deixar linkado aqui no final para você poder assistir o vídeo depois de terminar esse daqui. Que é, por exemplo, a sanduicheira. Eu acho a sanduicheira algo muito bonito, assim, esteticamente falando. Acho que tem até uma função decorativa. Eu tinha uma amarela, era bem bonita. Porém, gente, ela era muito difícil de limpar. E aí, eu comecei a evitar usar para não ter que limpar. E depois que eu comprei a Airfry, eu descobri que eu consigo torrar o pão, fazer um misto quente tão gostoso quanto na sanduicheira. E a Airfry é algo que suja bem menos. A nona dica está ligada aos seus cuidados pessoais. Esse é um ponto que eu acredito que é raro de se ouvir falar por aí quando se trata de dicas de limpeza e organização. Mas ele faz um diferencial enorme na nossa vida, se você adotá-lo. Se você criar alguns hábitos, por exemplo, de não trocar de roupa dentro do seu quarto e deixar sua roupa suja em cima da sua cama, ou a sua toalha de banho jogada em cima da sua cama, isso já vai dar uma melhor aparência para sua casa e também vai deixá-la mais limpa, porque por mais que a gente não esteja vendo, existem fungos e bactérias que habitam ali nas roupas que a gente vem suja lá da rua. Então, não troque de roupa dentro do seu quarto, tenha um lugar para você fazer isso, seja no banheiro. Aí você já deixa a roupa que tá suja no cesto de roupa suja. Aqui em casa a gente tem um cômodo só pra gente se vestir. Então a gente não entra com roupa suja dentro do nosso quarto. Geralmente aqui dentro é só de pijama. Se você também entra com os calçados sujos dentro de casa, você vai deixando o seu rastro ali pela casa toda. Você pode evitar isso pra você não ter que limpar depois, né? Deixa o calçado lá de fora, depois você pega e leva ele lá para limpar ele antes de você devolver ele para dentro da sapateira ou dentro do armário. Evitar de ficar comendo por toda a parte da casa e deixando as coisas espalhadas.
Primeiro que isso, gente, já causa uma desorganização visual enorme. Então, deixe para comer nos locais apropriados da sua casa. Por exemplo, na cozinha, né? Que eu acredito que é o lugar certo para comer. Mas evite ficar comendo pela sala e você deixa copo espalhado, prato, pote. Não deixe essas coisas espalhadas pela casa. Isso não é legal e isso também vai te dar um duplo trabalho de você ter que limpar as vasilhas que você está utilizando e deixando por ali espalhado. Também limpar o ambiente, porque sempre cai alguma coisa no chão, farelo, e a gente tem que limpar depois. 10ª e última dica, essa aqui não poderia deixar de falar, que é você ser minimalista. Isso também faz uma grande diferença na hora de você limpar e organizar a sua casa. Eu não gosto de ter nada em excesso. Eu tenho tudo a quantidade certa para 2 pessoas. Aqui em casa é 2 lençóis, um na cama, um lavando. 2 cobre-leitos, um na cama, outro lavando. 4 toalhas, 2 para cada. Não tenho nada para visita, não tenho nada guardado para uma ocasião especial. Não tenho enfeites pequenos, bibelôs, essas coisas que são difíceis e trabalhosas de limpar. Prefiro não ter. Eu evito ao máximo também de ficar entrando nessas lojas de utilidade doméstica, porque se eu não tenho nada para comprar lá, com certeza se eu entrar eu vou ver alguma coisa bonita que vai me dar vontade de comprar. Então eu adotei só ter o que eu realmente uso aqui na minha casa. Como bônus desse vídeo, para você que ficou comigo até o final, eu gosto de definir uma recompensa para quando eu acabar de fazer a tarefa que eu me propus a fazer naquele dia. Que geralmente é ver uma série ou assistir um vídeo com calma, aí eu sento no sofá, coloco lá a série para me assistir na TV, ou então sento aqui na minha cama, vejo um vídeo tranquilo, às vezes eu tiro uns minutinhos para fazer uma meditação guiada, outra hora eu sento para tomar um café, comer uma coisa gostosa, depois que eu terminei de fazer o que eu tinha me proposto a fazer. É algo que te faça feliz por um momento, vai te dar aquela sensação de recompensa gostosa que você merece. Gente, o vídeo de hoje é esse. Espero muito que vocês tenham gostado deste conteúdo. Um grande beijo para todos e até o próximo. Tchau, tchau!